pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para assistir o programa Tudo pela Graça. Gravei hoje com o pastor e cantor John Nascimento, mas e o cantor também Roberto Dom. Participa deste programa, traz uma mensagem, um louvor extraordinário e uma experiência de vida e de ministério muito grande e muito forte do pastor e cantor John Nascimento. Família Nascimento tem uns 500 cantores e mais alguns outros pregadores, mas todos servindo a Deus com alegria. Assista o nosso programa e divulgue para todos os grupos sobre Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas no YouTube. Obrigado. Tudo pela graça de Deus. Mesmo sem eu merecer, Sua graça veio sobre mim. É impossível não querer um amor que é tão grande assim. Os meus pecados levou Jesus pra me salvar em uma cruz. Posso em Deus, é Ele que me fortalece, nele confiarei, é Ele que me enaltece. Sua mão me guia, me faz crer, ser mais que vencedor. Eu provei do seu amor. Não há um outro Deus assim. Fez tudo para mim. O Senhor é a minha luz. Sem eu merecer, Sua graça veio sobre mim. Impossível não querer um amor que é tão grande assim. Os meus pecados levou Jesus pra me salvar em uma cruz. Em Deus, é Ele que me fortalece, nele confiarei, é Ele que me enaltece. Sua mão me guia, me faz crer, ser mais que vencedor. Eu provei do seu amor. Não há um outro Deus assim. Fez tudo para mim. O Senhor é a minha luz. Posso em Deus, tudo posso em Deus, é Ele que me fortalece, nele confiarei, é Ele que me enaltece. Sua mão me guia, me faz crer, ser mais que vencedor. Eu provei do seu amor. Não
Deus assim fez tudo para mim. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a tua luz. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Tudo pela graça de Deus. Boa tarde, este é o programa Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas. E aqui estamos, neste momento, com um cantor e pastor também, John Nascimento. Uau. Esse sobrenome Nascimento chove, né? Porque É tem muita tanto, gente, mas né? que chove, né? É muita São gente. quantos, você já contou? Olha, eu sei que a minha avó foram 13 filhos, né? 13 Na verdade, filhos. 15, mas 2 não sobreviveram no parto. 13 filhos, 48 netos. 48 netos. Sei Cantores quantos em quantos no meio? bisnetos. Ah, são muitos. Tem muitos que estão surgindo, pastor Agora. Heitor, agora também. É. Né? Tem Pastores são quantos? Pastores são poucos, São por poucos. incrível que pareça. Cantores são mais. Né? Pastores tem eu, tem o José Olímpio, que José é o Olímpio. filho da irmã Noêmia. Tem lá o Vinícius, o Henrique. E tem uma galera boa, mas pela quantidade de cantores, Pois é, bem menos. que bom. John Nascimento, né? Prazer estar aqui. Você, é um prazer muito grande receber você aqui. Deus abençoe você bastante, sua obra. Obrigado. E hoje você é pastor de igreja também. Exatamente. Dirige uma igreja. Isso aí. A sua igreja é a igreja Céu na Terra Movement. Céu na Terra Movement. Movimento né? Céu na Terra. É movimento, né? É movimento. Fica melhor falar em inglês bonitinho, né? Fica mais bonito. Fica mais bonitinho. A pronúncia, né? Céu na Terra Movement. Você teve um encontro real com Jesus aos 18 anos? Aos 18 anos, pastor. Isso foi um tranco na sua vida? Na verdade, eu fui criado no Evangelho, né? E a minha caminhada foi uma caminhada de muitos traumas, de muitos problemas emocionais, comportamentais, por conta de um abuso que eu sofri. Eu sofri um abuso sexual aos 6 anos de 6 idade. anos de idade. Eu comecei a cantar com 5, na nossa família a gente costuma brincar que a gente já nasce cantando, Inclusive, né? você é filho da cantora... Filho da Rose Nascimento. Da Rose Nascimento. E aí eu fui criado no Evangelho, mas eu sofri, né, esse abuso sexual aos 6 anos de idade. E depois desse abuso eu tive muitos problemas comportamentais, fui crescendo. Cantei com meus irmãos durante muito tempo, meus irmãos também cantam. Tive um grupo musical chamado Nascimento Júnior. A gente cantou durante muito tempo, mas eu cantava, mas eu não era uma pessoa curada. Por conta dessas questões, né, relacionadas ao abuso que eu sofri, eu tive que, com 18 anos, eu tive encontro real com Deus, porque até então meus pais sempre foram cristãos, mas eu não tinha muito compromisso com Deus. Isso foi vindo aos 18 anos de idade, quando eu tive encontro real com Deus. E a partir dos 18 anos eu fui me compromissando, depois eu conheci minha esposa, a gente namorou, noivou, casou. E aí depois Deus foi me curando de todos os bloqueios que eu tinha, né, da depressão que eu sofri. Você tem 36 anos de idade. 36 anos e 18 anos de ministério, juntamente com a sua esposa, Exatamente. que é a Priscila Carvalho. Pastora Priscila, certo? isso aí. Da mesma igreja, mesmo ministério. Sim, com Ela é certeza. pastora também? Sim, pastora. Pastora também. E tenho um filho de 8 anos também, que já é um profeta já. Já. E você é músico? Também. Você canta ou é instrumentista também? Também. Também? Toca o quê? Eu não me considero profissional, mas eu resolvo, né? Resolve. Eu toco um pouquinho de teclado. Teclado, né? Teclado. A gente arranha na eu, bateria quando eu era também. jovem, eu toquei porco, cavalo. Tentei tocar cavaquinho, mas nós não nos entendemos. Não entendemos. E eu tenho esse cavaquinho até hoje. Eu tinha Guardou de meus 12 lembrança. anos. Tá lá em casa, tinha uns 12 anos. Ele vai passar para a eternidade, eu vou levá-lo para a eternidade. Vai levar junto, né? Comigo, né? Mas você é músico, etc. Você afirma que o seu maior desejo é atuar no reino de Deus como um instrumento para conduzir essa geração jovem aí, especialmente Exatamente. a jovem, da qual você faz parte, porque você é um jovem ainda, tanto de fato como de direito, porque 36 anos não é nada, né? Perto de mim não, que eu vou fazer 80 agora. Tá bem, tá bem. Mas o seu propósito é grandioso, né? Não, no reino, né? Amém. Pastor, nós estamos vendo um tempo onde, por exemplo, muita gente não sabe, né? Falando essa questão, tirando um pouco a questão bíblica, mas
Um terço da população brasileira, quase 80 milhões de pessoas, não tem registro de pai, de mãe ou dos dois no cartório. Problema muito grande de orfandade, falta de paternidade. E uma geração sem paternidade é uma geração perdida, uma geração desestruturada. São muitos jovens entrando para as drogas, aumentando o número de jovens no tráfico, jovens que estão com problemas comportamentais excessivos, que precisam de cura, de restauração. E eu entendo perfeitamente que não tem como haver um avivamento sem primeiro um arrependimento, sem primeiro cura. Então a gente, por exemplo, na nossa igreja, a nossa base é cura. Não é por atacado, vamos usar a expressão, por varejo. Cada caso é um caso. Porque cada jovem que sofreu abuso, cada família desestruturada com uma história diferente, com uma problemática diferente. Exatamente. Então o trabalho tem que ser centrado nessa diversidade de problemas. Exatamente. E restaurando sempre as famílias, restaurando a paternidade, convertendo o coração dos pais aos filhos. E assim, a gente acredita... Eu falo, pastor, porque como exemplo, né? De alguém que estava dentro da igreja, já cantei com sentimento de depressão, tendo crise de ansiedade, e eu precisei procurar cura. O Espírito Santo entrou na minha vida, trouxe cura, mas eu também precisei procurar profissionais da área da saúde emocional. Hoje eu sou terapeuta, minha esposa é psicanalista, a gente também trabalha com essa área, né? E a gente entende perfeitamente que quando uma geração é sarada, ela desata. Eu não sei se você sabe, mas eu sou psicanalista, sou mestre em psiquiatria. Uau. E fiz o maior movimento de popularização da psicanálise no Brasil. Uau, eu abri 92 turmas de formação de psicanalistas no Brasil inteiro, em todas as capitais, e 18 outras cidades. Tá? Caramba, fiz o maior que benção. movimento. Fui usado por Deus para transformar o Brasil no país que tem o maior número de psicanalistas do mundo. É verdade. Do mundo. Verdade. O Brasil também é o país que tem o maior número de sociedades de formação de psicanalistas, sociedades psicanalísticas. No meio da psicanálise, eles me conhecem. Né? Alguns até não gostam de mim, mas, de qualquer maneira, eu botei a coisa para frente. Você falou que você nasceu num lar cristão. Sim. Né? Mas uma coisa é nascer num lar cristão, ser filho de pais evangélicos, e outra coisa é se converter. Perfeito. Porque a história de vida de cada um é absolutamente individual. Exatamente. Porque a problemática nunca é coletiva, a problemática é sempre individual. Sempre individual. Ainda que alcance todas as pessoas de uma família, ela soa, ela dói de maneira individual. Perfeito. E foi assim você? Exatamente. Pastor, o senhor está falando uma coisa tão concreta, tão certa, que eu conheço casos de pessoas diferentes de mim que nunca foram criados no evangelho, na igreja, mas eles conseguiram superar muita coisa, né? Nasceram num lar totalmente disfuncional, mas conseguiram, determinaram que eles não iriam viver daquela forma, seja na prostituição, no tráfico, enfim. E comigo foi o contrário, né? Eu nasci num lar cristão, mas eu precisei me converter de novo. Eu precisei entender o que é caminhar com Cristo, ser um com Ele, porque o Gênesis vai dizer, e Enoque andou com Deus. Mas em João capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira, meu pai me plantou, mas vocês são as varas daquele que está em mim. Né? A coisa é pessoal. A conversão, o andar com Cristo, exatamente, a experiência com Ele. Exatamente. É individual, não é coletivo. Exatamente. Né? Filho de crente não é crentinho, não. Assim como filho de pastor também não é pastorzinho. Né? Eu demorei um pouco, pastor, para entender isso, assim, mas é verdade. E não tem nada errado nisso, não. É assim mesmo. Sim. Porque você teria que ter uma experiência. E experiência é coisa pessoal e intransferível. Pessoal. E assim, pastor, eu tenho percebido que o que mais tem destruído a vida de muitas pessoas que não conseguem avançar é o orgulho, sabe, de assumir, eu preciso de ajuda, eu tenho que mudar. Algumas pessoas falam que a doença do século é a depressão, eu acredito que seja o orgulho. Porque o orgulho o oposto da sabedoria não é a ignorância, é o orgulho. Quando você se sente orgulhoso, né? E a gente que estuda um pouquinho, claro, o senhor tem muito mais conhecimento do que eu. O orgulho ele se manifesta pelo menos de 24 maneiras diferentes. As pessoas hoje, elas sempre estão dando desculpa para não alcançar a cura, a libertação, a mudança de comportamento. Eu precisei, pastor, mesmo sendo cristão, entender isso. Sim, porque um indivíduo deixa a religiosidade se acha forte demais para superar. Perfeito. E ninguém
é forte demais para Perfeito. superar uma problemática tão grande. Exatamente. Porque é uma problemática que atinge todos os fundamentos do ser humano, da fé Uau. cristã, da sociedade, da família, Exatamente. do crescimento individual, né? Exatamente. Da prosperidade que o indivíduo tende a possuir, Perfeito. perde a pegada da mesma. A coisa é muito complexa, né? A sua mãe, Rose Nascimento, também era cantora? É cantora? A minha mãe, ela sempre foi cantora, mas ela tem, inclusive, um testemunho dela é lindo, né? Ela, com 15 anos de idade, se afastou do evangelho. Ela voltou aos 20 anos. Nesse intervalo que ela se afastou, ela trabalhou como vocalista para muitos cantores seculares que a gente conhece, como Elimar Santos, a Gal Costa, né? Entre outros cantores. E a minha mãe, ela, na época, desempregada, meu pai desempregado, ela casou com meu pai, um período de desemprego muito difícil, ali, sabe, com 3 filhos, Deus falando para ela que iria aprová-los para uma grande obra. Ela recebeu uma proposta muito grande do Michael Sullivan, que é um dos maiores produtores, para gravar, né, música secular, tal. Ele queria transformar a minha mãe numa das maiores cantoras de MPB do Brasil. Mas ela falou, não, eu fiz uma promessa pro meu pai que quando eu fosse gravar seria para o Senhor. Né? Minha mãe cantava na igreja, né? Eu ajudava na igreja. Mas aí depois, já de casada, que ela começou a questão de... Meu tio foi lá e ajudou ela, meu tio Tuca Nascimento, ajudou ela na produção. Foi lá, devagarzinho, começando. Não tinha muito dinheiro na época, tinha condição. Foi indo, e Deus foi honrando. E aí, quando ela lançou o primeiro trabalho dela, já explodiu no Brasil, que foi A Dose Mais Forte. Foi Livre, né? Perdão, depois veio A Dose Mais Forte. Ela, então, com toda essa vivência, com essa luta, ela influenciou você bastante? Muito, muito. Primeiro, pastor, que eu só me casei por conta do exemplo que eu vi dentro de casa, meu pai e da minha mãe. Eu me tornei um homem de família. Eu sempre soube o que eu quis. Eu casei cedo, casei com 21 anos. Esse ano minha esposa e eu fazemos 15 anos de casado já. Casei com 22. Uau, que maravilha. Porque o dinheiro não deu para comprar os móveis para casar com 21. E assim, e pastor, é muito bom quando a gente não precisa olhar para fora tendo um exemplo dentro. Certo. Né? A minha mãe, ela vem influenciando a nossa vida durante muitos anos, principalmente de forma ministerial. Minha mãe, ela tem 37 anos, basicamente, aí 37 anos de ministério, e nunca houve uma mancha no ministério dela. Então isso é muito A influência da maravilhoso. mãe é extremamente forte. Com certeza. O pai é necessário, o pai influencia, mas a mãe é uma base de sustentação maior do que o próprio pai. Verdade. Porque ela, inclusive, conspira contra o pai quando o pai tende a levar o seu filho para os caminhos. É verdade. E a mãe, a gente sabe que o sucesso do filho depende muito também, né, dessa autoestima da mãe, da mãe estar sempre incentivando. Minha mãe sempre foi uma incentivadora do nosso ministério, sempre. Sempre. E hoje eu agradeço a Deus, quero mandar um beijo para ela. Isso. Não sei se ela vai estar assistindo, assim, mãe. Um beijo para a senhora. Parabéns Deus para abençoe. você, pela mãe que você Sou tem. grato pela senhora ter sido escolhida, né? Exato. Mais ou menos, quando você percebeu que tinha chamado também para o Ministério da Palavra? Então, pastor, essa pergunta é muito boa. Na verdade, pouca gente me faz essa pergunta. Eu desde pequeno, na verdade, desde quando estava no ventre, Deus falava com a minha mãe que seria um profeta, um grande pregador. E aí, depois que eu nasci, fui crescendo, Deus usava os profetas para falar para ela, olha, esse menino tem ministério da palavra, esse menino um dia vai ser pastor. A partir dos 10, 11 anos de idade, Deus começou a falar comigo, usar os profetas para falar comigo. Já com 10, 11 anos? 11 anos, os profetas vinham falar comigo, olha, menino, medita na palavra, estuda, você vai ser pregador, você vai ser pastor. E aí eu fui crescendo, mas é como eu falei para o senhor, eu não tinha muito compromisso com Deus. Você sabe como que Deus me pegou na curva? Foi num dia que eu fui cantar com meus irmãos num evento, e Deus sempre falava para mim, mergulha, eu quero te usar, e papapá. E aí, quando o rapaz foi me dar a oportunidade, ele falou assim, olha, vamos ouvir o Grupo Nascimento Júnior, a igreja tinha umas 300 pessoas, e ele falou assim no meu ouvido, pastor, olha, me deu o microfone e falou assim, canta aí umas 3, 4 canções, fica à vontade, deixa Deus usar vocês, e depois você prega. Aquilo gelou a minha espinha. Eu falei, cara, e agora? Eu não sei, eu não sou pregador. Ele falou assim, olha, seu irmão falou que você prega, pode pregar, deixa Deus te usar. Eu falei, e naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, dentro do meu interior assim, até quando você vai fugir?
Eu tenho falado com você durante muitos anos. É agora ou nunca. Mas ele, como ele opera tudo em todos, ele não perde tempo. Uma Exatamente. brecha que aparece, ele entra ali, te amarra Exatamente. pelo pescoço, você não escapa. Exato. Ali, pastor, eu entendi. Eu preguei uma palavra ali em 10, 15 minutos, uma palavra que eu ouvi durante a minha semana. E ali muitas almas se rendendo. E aí eu falei, Deus, a partir de hoje, eu faço uma aliança com o Senhor e eu vou caminhar contigo. Sem só depender das orações do meu pai e da minha mãe, mas caminhando no relacionamento. Mas inicialmente você estava cantando, só cantando. Só cantando. Eu comecei a cantar com 5 individualmente, anos. em grupo. Inicialmente Em grupo. Em grupo familiar. Depois, quando eu completei 21 anos, que eu gravei CD chamado Minha História, né, que inclusive é a Gisele Nascimento, que é a minha prima, ela regravou essa canção. Eu cheguei à conclusão que todos os nascimentos do Brasil são seus primos. Inclusive eu soube que o William acho que já teve aqui, né? Também. O William é um amor de pessoa, meu primo. Bom, aí você cantando, de repente vai à formação teológica e é pastor hoje. Você não pastoreia sozinho, sua esposa é com você. Com certeza. Eu fui ordenado a pastor. É difícil pastorear ou é uma coisa fácil? Pastor, então, vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa. Eu sempre aprendi, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu aprendi muitas coisas erradas sobre ser pastor. Uma delas foi que pastor era um fardo extremamente pesado. Só que as pessoas que me ensinaram isso são pessoas que não gostam de dividir, de repartir o peso. Como o próprio sogro de Moisés falou, cara, está pesado esse negócio aí, reparte aí. Deus falou, olha, separa 70 para te ajudar. Quando a gente entende que a gente não é um super-homem, o senhor falou isso agora há pouco tempo, que a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente percebe que quando cada um carrega o seu fardo, Jesus fala que o fardo dele é leve, não é pesado. E não existe coisa mais gloriosa do que ser pastor. Exatamente. Não existe. Eu difícil, aprendi a amar. mas o que de importante nesse mundo que é fácil de fazer? Exato. E tem também os seus testemunhos, tem também as vitórias que você conta, ver o povo sendo curado, crescendo. Então, assim, eu fui ordenado a pastor, vai fazer agora 3 anos em agosto. Nosso ministério é recente, tem 5 meses. Temos quase 50 pessoas caminhando conosco. Nós temos também uma igreja, uma filial em São Paulo. Eu conheci um casal de pastores em São Paulo. Inclusive, quero mandar um beijo para o pastor Ivan, pastora Rose. Deus abençoe vocês. Comecei a discipular esse casal de pastores. Eles começaram com uma célula, a célula cresceu, veio o espaço, Deus confirmou. Já estão com uma igreja lá com 30 pessoas em São Paulo. E assim, para a glória de Deus, eu tenho amado pastorear pessoas. Na verdade, muita gente não sabe, pastor, mas eu já cuidava de pessoas quando eu fui líder de jovens da igreja. Eu pastorei jovens durante 8 anos e nesse pastorado com jovens, comecei com um jovem somente e ali nesses 8 anos nós pastoramos quase 100 jovens. Foram acho que 97 ou 98 que nós pastoreamos. Então eu já tinha uma pequena experiência com pessoas, né? Depois veio a questão da inteligência emocional, né, terapêutica, isso também ajudou muito. Hoje eu falo para qualquer pastor que esteja me assistindo, eu acredito que todo pastor, assim como o pastor Heitor que está aqui, deveria ter pelo menos o conhecimento de base das áreas emocionais, comportamentais, para entender o que está acontecendo, que nem tudo é só influência maligna. Tem coisa também que é um abraço de alguém, tem coisa que é almática. Então, se não puder também, faz encaminhamento, né, pastor? Faz encaminhamento. Mas, na verdade, não existe nada mais glorioso neste mundo, nada mais importante do que ser pastor. Eu acredito nisso também. Claro que todas as profissões, suas atividades têm seu viés de utilidade, de importância e de serviço a Deus. Sim. Mas pastor é cuidar da propriedade de Deus. Uau! Que as ovelhas não nos pertencem. Exatamente. Tá? É muito sério, porque essa propriedade pensa, essa propriedade de Deus sente. Exato. Essa propriedade de Deus tem manias. Né? E eu fácil. demorei para aprender isso, tá, pastor? Sobre que as ovelhas não são nossas, são do Senhor. E quando a gente entende que é do Senhor, a gente entende que a gente só está zelando por elas para que elas possam ser encaminhadas até a eternidade. Temos que fazer a condução da melhor maneira possível, sabendo que tudo de bom, tudo que der certo é por causa de Deus. Uau. E as coisas erradas é por nossa causa. Perfeito. Mas é sempre assim. Perfeito. Porque Deus não erra. Exatamente. Ele não vai orientar você a conduzir alguém Eu para concordo jogar 100%. esse alguém no buraco. Não vai.
Perfeito. Então, se elas errarem, ou elas erraram sozinho, que a ovelha tem mania de errar sozinho, ou ela errou por sua culpa. Mas Sim. os acertos são todos por causa de Deus. E o pastor é servo, ele é obreiro, ele é instrumento, ele não é dono de ovelha. Exato. O ministério, meu ministério. Seu ministério é uma ova, o seu ministério é de Deus. Perfeito. Você é apenas um instrumento nas mãos dele. Você fala muito e pressiona bastante na questão da necessidade de avivamento. Uau. Na sua vida houve um momento de avivamento. Sim. Né? Uma coisa é ser crente, até mesmo crente, mas crente nominal, crente conformado, Sim. crente no conforto, digamos assim, de uma denominação. As pessoas estão se tornando ativistas religiosos, né, pastor? Só cumprem, né? Vão, voltam, vão. Você vivenciou o contrário. Saiu desse estado morno do crente. Exatamente. E qual é o seu projeto? O que você pensa mesmo e pelo que você luta para mobilizar o movimento de avivamento? Pastor, a nossa igreja fala, né? Trazer o céu para a terra. Só que a gente precisa entender que chegou o tempo, ou não sei, talvez já passou do tempo, da gente pregar o evangelho verdadeiro, genuíno. Não um evangelho manipulador. Não um evangelho que só explora as pessoas. Não um evangelho onde o senhor falou, a igreja é minha, os membros são meus. Não, eu não acredito que Deus entrega a igreja para pastores. Deus entrega pastores para servir a igreja. E se esses dias eu estava falando sobre com os membros da igreja o seguinte, irmãos, eu não sou o anjo da igreja, eu sou um dos anjos ministradores. Mas tem outros que cantam, outros que trabalham servindo, seja na lanchonete. Todos nós somos ministradores. Todos. Você como pastor, que você é o anjo, sim, porque você tem a responsabilidade de encaminhar uma mensagem. Exatamente. Anjo é mensageiro. E você está ali para isso. Mas não importa que tenha outros ali. Perfeito. Né? E não importa que você mesmo precise ser objeto da mensagem de Deus. Exatamente. E precisa o tempo todo. Você não é super-herói. Você até é forte, é certa. Você pratica academia? Certo. Sim, pratica academia, sim. então. Você Sim. tem tudo para ser um Arnold Schwarzenegger. Mas não tente fazer isso na igreja que não dá certo. Inclusive, pastor, a gente está para fazer uma caminhada lá na igreja em prol para conscientizar as pessoas de cuidar da saúde física, certo. Porque eu cheguei a pesar quase 130 quilos. Puxa vida, né? Eu eliminei aí quase 30 quilos. E eu faço academia hoje, eu preciso fazer. É isso mas aí. eu sou jovem, vou fazer 80 anos agora em julho. Tá certo, você tá bem demais. Eu estou bem acabado. Bem... Mas assim, o que o senhor falou sobre a questão do anjo, o que acontece, pastor? Existe uma palavra que está lá em Atos, que diz, eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações. Aí tem uma frase que diz assim, e eles tinham tudo em comum. Então, a gente tem procurado, não somos uma igreja perfeita, mas a gente procura ser uma igreja saudável. A gente tem procurado ensinar o seguinte, irmãos, uma igreja que, para crescer de forma saudável, ela não pode ter vaidade. Um querer ser melhor do que o outro. Se um está sendo usado, o outro está ali intercedendo, ele está torcendo. Se um conta uma benção, o outro aplaude. É um corpo. É um corpo. Um corpo não e tem... aí funciona da forma correta. No corpo né? Não tem como um membro puxar para um lado. Exatamente. Eu acredito sim, pastor. Mas veja bem, você é um pastor jovem, isso me empolga bastante, porque o reino de Deus precisa crescer e vai ser a partir dos jovens. Uau. Porque a velharia ou está morrendo ou não presta. Você vai observar agora o que tem de igreja com pastores, pastores empresários. Sim. Que criam uma igreja, criam uma convenção, se sentam em cima de uma cadeira de presidente, alguns não concordam, não gostam só de ser pastor, vira bispo, outros também não gostam de ser bispo, vira apóstolo, mas todos eles, na verdade, estão cuidando do umbigo deles. Eles não estão pastoreando as ovelhas de Deus, eles estão se pastoreando, eles estão se locupletando. Essa palavra é feia, mas significa enriquecer-se. Né? Estão se locupletando em cima das ovelhas. Tá? E quem quiser que faça o que bem entender, mas está errado. Né? A gente vai o reino de Deus não é isso. Né? O reino de Deus é cuidar das ovelhas do Senhor. Verdade. Né? Tudo, na verdade, ali tem que pertencer
a Deus. E a necessidade desse avivamento precisa ocorrer. Precisa sim, por quê? Porque nós estamos num momento de igrejas muito grandes, muito igrejas de show, muito exibição em todas as áreas, na música e tudo mais. Da essência, né? Mas quando falamos em doutrina, em moralidade, em princípio, reino de Deus com seriedade, nós estamos muito aquém do que deveríamos estar fazendo. O senhor está falando uma coisa tão certa que ontem eu estava vendo um post de um pastor, um apóstolo, que eu gosto muito, o apóstolo João Pereira, lá de Volta Redonda, e ele falou, se você olhar na Bíblia, a primeira coisa que Davi se preocupou não foi com a estética do templo, foi em colocar a Arca da Aliança lá dentro. Então, quando a gente entende que sem uma vida de oração, obediência, posicionamento. Ontem nós estávamos na sala de oração da nossa igreja, e nós temos uma sala de oração toda terça-feira. Nós entendemos, pastor, que não tem como sobreviver sem oração. Não tem. A oração sustenta a igreja. E eu falei isso, eu falei, gente, o mais importante é a nossa essência, é o que vai sair de dentro de nós para a vida das pessoas que estão perdidas, feridas. A estética fica para depois. Se tiver que botar um telão, legal, mas isso não vai salvar ninguém, um telão. Se tiver que você pintar a igreja de uma cor bacana, se você colocar assentos confortáveis, legal. Mas primeiro pessoas, depois coisas. Eu acho que o que o senhor está falando... É isso aí. E não, né, todo mundo tem essa coragem de falar o que o senhor está falando. Muitas pessoas estão preocupadas com coisas, esquecendo de pessoas. Mas eu não posso falar à vontade, que eu não pastorei a igreja, eu acho. Né? Tenho 54 anos de ministério. Não, ninguém me convida para pastorear. Eu estou doido que apareça uma igreja boa, me pague um salário bonito, de 30 a 40 salários para lá, certo? Para eu comprar um avião novo. Não estou citando ninguém, não. Né? Mas eu posso falar isso, que eu tenho avião e piloto meu avião. Então estou falando de avião novo, da minha perspectiva. Não tem nada a ver com os outros. Mas, para aí, o reino de Deus não é isso, não. É verdade. O reino de Deus é coisa muito séria. Verdade. Né? Agora, é claro que no reino de Deus caminham juntas duas coisas, o louvor e a mensagem. Verdade. Mas tanto o louvor quanto a mensagem depende do testemunho, da qualidade de vida cristã que você leva. Glória a Deus. Perfeito. Então, uma palavra de encorajamento para os jovens crentes, membros da sua igreja e de outras nesse momento. Existe um texto que está lá em Salmos, diz assim... como purificará o jovem o seu caminho? Andando conforme a lei do Senhor. Nós precisamos nos tornar uma igreja saudável. Eu tenho recebido muitas pessoas feridas na nossa igreja, que estão sendo maltratadas, como o pastor Heitor falou. Muitos líderes que não estão preocupados com a alma das pessoas, muitas das vezes se preocupam só com o bolso delas, ou se preocupam em apenas controlá-las de alguma forma. Só que a função de um pastor é ser orientador. E a palavra que eu quero deixar para quem está me ouvindo, me assistindo aqui, é que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Não viva somente pelas experiências de alguém, viva as suas experiências. Porque o trabalho de um líder é apresentar o Espírito Santo e ele faz a obra do jeito que ele tem que fazer. Não é sobre que tipo de cor de cabelo você vai pintar, se você tem uma tatuagem ou não tem. É sobre a sua intimidade com o Espírito Santo. É você entender o que é certo e o que é errado dentro da direção dele. Ele nos direciona o que vai ser feito, por que vai ser feito. Eu falei isso na igreja agora, no último domingo que eu preguei, eu falei assim, tudo que você faz glorifica ao Senhor, te domina. O dinheiro que você ganha, e eu desejo aqui que você seja muito próspero e frutífero. Nós não pregamos, pastor, um evangelho de miséria, não acredito nisso. Deus sempre foi abundante, desde o jardim ele é abundante. Eu acredito que Deus, ele quer dar, ele quer te levar, te conduzir por patamares, mas sem o seu coração estar preso. Então aquilo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para que você possa honrar sua família, mas também possa investir no reino, investir na vida de pessoas, possa levar uma cesta básica para alguém, possa investir em projetos sociais que vão beneficiar pessoas. Então é sobre isso, é sobre ter temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, para que você possa estar sempre no caminho e o Satanás nunca venha te desvirtuar daquilo que Deus preparou para você. Pois é. A prosperidade do crente tem que começar pelo que é espiritual. Uau! E aí
as outras coisas não vão falhar. Exatamente. Entrevistei aqui o pastor e cantor John Nascimento. Família pequena, tem só uns 700 nascimentos Muita gente, no Brasil, né? cantores e pregadores. Glória um a privilégio entrevistar você, meu irmão. Deus Privilégio abençoe meu. você, Obrigado, sua pastor família. Heitor. Tudo mais. Foi uma honra Felicidade. estar aqui. Foi muito bom ter Deus você abençoe aqui. a todos. Voltamos já já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos que assistem o programa Tudo pela Graça todos os sábados. Continue divulgando o nosso programa, o nosso trabalho, que é exatamente para carrear a graça de Deus para os corações, para as vidas. E nesse escopo está o bloco de agora, que é a Bíblia, livro por livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é o homem que mais conhece Bíblia, segundo o meu ponto de vista. Joaquim, o livro de Pastor agora... Heitor, muito obrigado pela sua palavra tão carinhosa. Eu sou apenas um jejuno, um iniciante, nesse livro. Só que eu tenho estudado, mesmo alguns anos antes de Cristo me conquistar para si, e eu era agreste, crente, eu não queria saber de nada disso. Minha vida era outra coisa que eu não quero nem lembrar. Como Paulo, que se envergonhava da vida que viveu antes, eu também. Mas esse livro, a gente tem um prazer de andar nele. E nesse programa, nos 4 programas que apresentamos todo mês, nesse particular, nós vamos tratar da alegria. E quando eu estava me preparando para essa palavra, eu me lembrei do meu colega pastor Heitor. Nós dois vamos fazer 55 anos de ministério e sempre caminhamos lado a lado. Ele um gigante em muitas áreas, inclusive no mundo da educação no Brasil. E na pregação do Evangelho em especial, porque sempre foi ativo, pastor de igreja local, criador de seminários, enfim. Quando eu estava fazendo esse programa, tendo essa carta, o tema da alegria, eu pensei nele, porque andar perto do pastor Heitor é se divertir o tempo todo, mesmo trabalhando, até por aqui, os senhores e senhoras, meus irmãos telespectadores, têm visto como ele brinca, né? Ele tem um poder de comunicação extraordinário que torna a vida dele uma espécie de fornecedor de alegria para os nossos corações. Essa carta, portanto, trata da alegria cristã, que é o livro da alegria, 4 capítulos, 104 versículos, 10 minutos para uma leitura corrida. Paulo, o grande autor, a escreveu, e o amanuense, aquele que ele já, a essa altura já estava com um problema de visão muito sério, e as suas produções literárias eram feitas por alguém, no caso aqui Timóteo, que era o discípulo de quem ele mais dependia, e que, de certa maneira, ele, entre os demais discípulos, ele sempre destacou o jovem Timóteo que andava com ele, sendo para ele um amanuense. A carta foi escrita lá pelo ano 63 de nossa era, de Roma, para os crentes da cidade de Filipos. Portanto, a carta aos filipenses. Essa carta trata da tríade missionária, Paulo e os seus companheiros em especial, e o encorajamento para a alegria enquanto fazemos o trabalho. Nesse mês de abril, que está terminou, eu preguei numa igreja aqui no Rio de Janeiro, a 4ª Igreja Batista, sobre a escola dominical. E eu falei do privilégio que os crentes que ainda têm, graças a Deus, que são milhares das igrejas no Brasil que não abandonaram a escola dominical, a bênção da escola dominical com os seus oficiais, os seus professores regendo classe e os alunos. Eu, por exemplo, fui ganho através de 2 alunos que me convidaram para assistir uma escola dominical que eu não sabia nem o que era, lá em Petrópolis. Eu fui, depois de arrumar a minha vida como pessoa que tinha voltado para a minha religião católica, que eu prezo muito, honro muito, respeito muito, eu fui lá para aprender para como combater os cristãos, porque eu achava que quem era crente era só nós, católicos, naquele momento. Depois eu descobri que católicos, evangélicos e muitos outros ramos que nós temos no mundo inteiro, que a gente nem sabe, a gente só pensa no muro da gente. Eu aprendi, então, que eu fui lá para aprender, para combater, fui lá e fui conquistado para Cristo e estou nessa caminhada há 60 anos que eu espero que aconteça com você também. Essa carta, a carta da alegria,
ela fala também do exemplo que nós, os crentes, precisamos dar através de nossa vida. Cristo é visto nessa carta como aquele que motiva, que dá alegria, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo. E nós somos vistos nessa carta, os seres humanos, como aqueles que experimentam a alegria verdadeira, o prazer de sermos de Deus e alegres dentro do nosso coração. Nós também nos transformamos num instrumento de alegrar, como me referi ainda há pouco ao meu colega pastor Heitor, meu amigo, e o CEO dessa grande organização voltada para a proclamação do Evangelho, que é a Rede Ágatos. E nessa carta, portanto, que nós acabamos de ter esse panorama geral, ela é uma carta de grande teor teológico, porque ela, depois da carta aos Efésios, que trata da doutrina e da finalidade da doutrina, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, que trabalham a nossa personalidade para que nós reflitamos a imagem de Cristo, nessa carta aqui, Paulo trata dessa alegria que, de certa maneira, é o nosso combustível para viver a vida. Há muita gente de cara fechada, trancada, ranzinzo, um daqueles anões, dos 7 anões, bravos toda a vida do meu tempo de infância, de adolescência, de mocidade, até de vida adulta. Tem muita gente assim. Mas nós, os cristãos, fomos transformados por Cristo para mostrarmos ao mundo a verdadeira alegria, não promovida pelo álcool, ou pelas drogas, ou pela farra, que depois deixa um gosto amargo na boca e uma tristeza profunda na alma, que leva muita gente à depressão, da qual o pastor Heitor, sendo também um profissional de saúde nessa área, sabe como tirar as pessoas daí. É uma outra riqueza da vida dele, meu colega. Então, essa carta que fala desse combustível, que nos dá a capacidade de fazer como Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando tempo contínuo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O alvo é sermos, você e eu, semelhantes a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse mundo, para que nós expressemos pela nossa personalidade, pelo nosso andar, pela nossa maneira de ser, pela nossa palavra temperada com sal, um instrumento de bênçãos para milhares e milhões de pessoas neste planeta, até que Cristo volte. Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim com todos os telespectadores da nossa Rede Ágatos, que nessa hora, através desse programa Tudo pela Graça, está abençoando a sua vida e levando alegria ao seu coração. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Amém. E que a graça de Deus por Cristo alcance a todos os designados por Ele mesmo para a vida eterna, e para você em particular. Até o próximo bloco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Sei que tu tens o melhor pra mim, Senhor. Teus pensamentos maiores que os meus. A cada instante eu quero viver mais de ti. Não vou deixar que as circunstâncias venham me afligir. Vejo lá no final do túnel uma luz. Não vou deixar que os meus sonhos morram. Confiante esperarei em ti, amado Deus. As tuas promessas, eu sei, Senhor, jamais falharão. Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que só tu tens o melhor pra me dar.
Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que em ti eu poderei confiar. Então vou descansar, pois sei que os meus sonhos são teus. São teus, são teus. Vejo lá no final do túnel uma luz. Não vou deixar que os meus sonhos morram. Confiante esperarei em ti, amado Deus. As tuas promessas, eu sei, Senhor, jamais falharão. Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que só tu tens o melhor pra me dar. Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que em ti eu poderei confiar. Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que em ti eu poderei confiar. Eu vou esperar, eu vou descansar, pois sei que em ti eu poderei confiar. Então vou descansar, pois sei que os meus sonhos são teus. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, aqui estamos com o programa Tudo Pela Graça, recebendo hoje um cantor aqui maravilhoso, um servo de Deus, o mesmo Roberto Dom, né? Isso. Roberto Dom. Roberto, irmão, tem uma trajetória de vida bonita, como cantor, como compositor. A sua história, a sua relação com a música começou na infância, né? Na infância, é. Tinha ali meu pai, meu irmão mais velho, que tocava violão. E ali eu, garoto, já Começou acompanhava, é. Aí como alto, fiquei tocando como alto inicialmente perseguindo, né? Depois perseguindo, tocando, né? É verdade. Aí eu olhava ali os acordes, ali eu aprendi ali os primeiros acordes. Tinha 9 anos, E você toca violão? toco violão. Toca violão. Que é um instrumento maravilhoso. Eu gosto muito de violão. Um dos instrumentos mais completos do mundo, né? Que deu origem, inclusive, a outros instrumentos. A guitarra, por exemplo, é filha do Verdade. do violão, né? É. Mas o momento decisivo na sua vida foi lá em 1999, né? Você se encontrou com o Evangelho, com Jesus lá, nessa época? Depois de ficar ali vários anos, na década de 80, 90, nessa parte, nesse período, eu tocava em barzinho, e que eu não nasci no Evangelho. Não. Eu tocava, fazia shows em teatro, já com composições próprias, que já era um dom que Deus já tinha me dado. Você vivia da música? Já vivia da música, é verdade. Aí em 99 veio a conversão. A conversão. Né? Você é da Assembleia de Deus? Assembleia de Deus de Marechal Hermes ali. Marechal Hermes. Pastor-presidente ali, Magno Ferreira. Ah, é o Magno? É o Magno. E tem meu pastor-dirigente, que é o Pedro Ferreira. Eles são pai e filho? Não. Não. Mas ambos são Ferreira? O pastor, meu dirigente é baiano. Baiano. E o Magno, eu acho que ele é paulista. Paulista. É filho O sobrenome é parecido? É parecido, é. Mas não são da mesma família? Não. Né? O irmão congrega, portanto, Assembleia de Deus ali na Barra da Costa? Na Barra da Costa, Marechal Hermes. Marechal Hermes. Meu irmão, como começou sua relação com a música ainda na infância? Na infância, onde eu morava, né? Onde eu morava ali tinha... Eu morava assim numa casa, logo na frente, tinha ali uma família que, assim, final de semana, eles botavam muita música Jovem Guarda, né? Aí do outro lado tinha o pessoal que era os cabeludos, ali já era muito rock and roll. E aquilo tudo entrou na minha cabeça, né? E do lado tinha um senhor que ele ouvia muito
sertanejo daquela época, a gente chamava de rancheira. É. E do lado tinha um irmão que era evangélico, que na época se chamava de crente, não se chamava de evangélico. Antes era a Bíblia, né? Era Bíblia, Era chamado de crente, Bíblia, chamava de né? Bíblia, crente. E ali tinha aquelas músicas ali, de crente. Eu ouvia, que absorvia aquilo tudo. Interessante. Eu criança. Eu fui criado jovem ainda num ambiente desse, a época da Jovem Guarda, do rock and roll, né? Justamente. Elvis Presley, essa patota toda por aí. E na igreja. Certo. Na igreja cantando em coro, É. etc. Então essa impregnação geral da música, ela é positiva, ela é muito boa na cabeça da gente, sabe? É boa, é. Que ela, E ali eu lembro que eu vinha do colégio, né? Eu montava ali um estúdio. Não sabia que era estúdio. Hoje eu sei que é um estúdio. Mas ali eu montava ali o microfone, tinha ali microfone. Porque do lado tinha um seu também que ele consertava a rádio. Aí ele me dava aquelas pedaços de rádio. Aí eu ligava ali o microfone e ficava cantando aquelas músicas que eu ouvia. Cantava música de crente também. Eu cantava porque meu irmão me falava, você tá cantando música de crente aí? Porque na verdade não existe música de crente, nem música. A música é a música, né? A música é não, uma coisa. É verdade. Na verdade, a origem da música é nos céus, não é no inferno. É verdade. É nos céus, né? É. Ela é divinalmente falando, É conduzida, verdade. né? E assim entrou na minha música, entrou e até hoje eu não. Faz parte das suas moléculas, né? Eu não consigo viver sem música. Acho que ninguém consegue, né? Ninguém consegue. O seu momento de conversão, por exemplo, a partir da conversão mudou a orientação quanto à música também, né? Mudou. Mudou, né? Porque aí já comecei a ouvir as músicas evangélicas, né? Ouvi muitos compositores. Que é muito rico, né? Rico. É muito rico o Rico, meio de musical evangélico. É verdade. Aí comecei a ouvir e a partir daí eu já comecei a escrever canções para o Senhor. Já começou a mudar a minha história de canções e fui colecionando. E nesse período dessas canções que eu fui guardando, está sendo tudo aproveitado para esse tempo. Então, o que você canta é o que você compõe. É o que eu componho. É o que você compõe. Interessante que a música aqui no Brasil existe essa questão de música gospel e música popular, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não. Lá é cantor, é música. Tanto que cantores evangélicos cantam músicas populares e vice-versa. E vice-versa. Né? Eles cantam normalmente. Tem cantores gospels famosíssimos que também gravam músicas chamadas populares. Tem o Al Green, o Steve Wonder. O Al Green é reverendo lá, né? Chama de reverendo. Impressionante que eles harmonizam bem. Porque, na verdade, o conteúdo da música, a mensagem que ela transmite é o que torna diferente. Não, é verdade. Né? E lá, a música lá é muito rica, né? Porque lá ela é riquíssima. É riquíssima. E lá, aos 12 anos, parece que é obrigatório, né? Na escola. Uma música lá... Aos 12 anos, os garotos já leem partitura. Quem não canta lá decepciona, porque a música lá é algo que faz parte do sangue, da alma norte-americana. O que motivou o irmão a iniciar seu trabalho autoral na música gospel, já por volta de 2021? O que foi que lhe impulsionou mais? Não, porque eu já tinha as músicas prontas. Aí eu conheci o Paulinho Black, foi um baterista da banda Black Rio. Certo. O Paulinho Black, produtor. Aí ele produziu um EP para mim de 4 canções. Aí eu fiz essas 4 canções e comecei a trabalhar elas na internet, impulsionar. E com isso eu vi que as pessoas começaram a tomar conhecimento do meu trabalho. Aí eu continuei, eu já fiz, aí em 2023 já gravei 2 canções, e em 2024 2 canções, em 2025 não. Mas agora em 2026 eu vou lançar uma música que tem a participação do cantor Claudinho Maciel. O senhor conhece? Sim, então, conhecido. Aí vou lançar agora em maio essa nova canção que se chama Tempo de Conquista. Então é um tempo de conquista, aí eu estou aproveitando essa canção. É um crescendo, né? Vai subindo, né? Vai subindo. Aumentando em conteúdo e também em qualidade, né? É verdade. E é um chamado, né? Que Deus me dá, Deus vai lá me dar aquele toque. Aí eu falei, opa, é uma canção. É porque a música ela faz parte do culto, ela faz parte da mensagem. A mensagem é, digamos, encaminhada aos corações através da música. Porque a música, ela toca na alma, ela mobiliza a alma para apreciar e sintonizar alguma coisa boa que esteja sendo
transmitir. Tanto que nos cultos, o culto não é só mensagem. Não. O culto tem a música. Hoje, inclusive, em muitas igrejas, ou a maior parte do culto é musical. A musical. São aquelas canções de adoração congregacional, né? Que é aquele coletivo da igreja. Isso é antiquíssimo. Isso não começou com a igreja chamada evangélica. Ela sempre Não, existiu. sempre existiu. Lá desde os judeus, desde o povo de Israel. Né? Não, A é música verdade. era prioritária lá. Mas qual a mensagem que o irmão busca transmitir através de suas músicas, suas canções? Por exemplo, essa canção Mesmo Sem Merecer, né? Ela tem assim um testemunho bonito de uma moça, né? Que ouviu a canção e ela disse que chorava muito e não sabia por quê. Aí me fez lembrar, né? Que eu sempre oro ao Senhor, que essas canções elas possam tocar nos quatro cantos da terra e que possam tocar corações, possam salvar, curar, libertar, trazer algo novo, assim, nas pessoas. Esse testemunho, eu fiquei até emocionado, que ela chorava muito e não sabia por quê. Não sabia por quê. Mas Ela eu não vi sabia, mas sentia. sentia, é verdade. Ela sabia que era a música ali tocando. Então, A grande propriedade da música não é nem tanto intelectiva, não é intelectual, é muito mais sentimental, né? O que se sente com ela. Né? É verdade. O que se sente com ela. E a música é importante, interessante, né? Que onde a palavra não entra, A a música chega. chega. A música chega. O que os seus lançamentos mais recentes representam na sua trajetória? Quer dizer, o que você produz e grava atualmente, como representa aí? O que isso representa mais ou menos na sua trajetória? Um testemunho de vida, né? De vida, porque a música, quando a gente escreve a música, ela geralmente começa, ela fala da gente primeiro, para depois chegar lá no ouvinte. A música, se ela não estiver conectada com aquilo que a gente é, de fato, não tem valor. Não tem valor. Né? Qualquer música, ela primeiramente deve contar a história daquela pessoa que está cantando. É verdade. Essa canção também, Meus Sonhos São Teus, é uma canção também que Deus me acordou de madrugada, certa vez, 3 horas da manhã, acordei assim, aí fui para a sala, peguei o violão e nasceu a canção. Você vê, Deus acorda a gente... Interessante. Enquanto você dormia, na verdade, a sua mente já estava ruminando a canção. Já estava, é verdade. Você foi acordado para colocar no papel, na pauta, aquilo que já estava sentindo, né? Isso é importante, interessante, né? É verdade. Aí saiu a canção e eu tenho cantado até hoje essa canção, Meus Sonhos São Teus. O que o público evangélico ou não pode esperar dos seus próximos passos no Ministério da Música, diríamos assim? Por exemplo, que eu acabei de falar nessa canção que eu vou lançar agora, que chama Tempo de Conquista, que tem a participação do Claudinho Maciel. E tem outras canções que eu devo lançar o ano que vem. Esse ano eu vou ficar trabalhando essa canção, porque tem shows pra gente fazer, apresentações, então vou ficar trabalhando essa canção. Mas já tem canções já pro próximo ano pra gente trabalhar. O irmão tem atividade de profissional também fora da música? Não tem? Tenho também. Eu ainda não sou aposentado, eu trabalho ainda. Não é aposentado ainda, né? Mas roda bastante. Vai a muitas igrejas, tem uma agenda forte, né? Sim. Roberto, que Deus abençoe, irmão, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Dá um abraço no seu pastor, lá no presidente e no dirigente. Amém. Fala que nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los e você seja muito feliz nessa realização, nessa obra. Tá? Quero agradecer por estar aqui. Obrigado. Para mim foi um prazer. Eu que agradeço. Imenso. Tá? Muito obrigado. Felicidade. Obrigado. Entrevistei aqui o cantor Roberto Dom, servo de Deus, no louvor e na mensagem de salvação cantada. Voltamos já já. Tudo pela graça de Deus. Olá, tudo pela graça de novo com você, para deste sábado, para a nossa alegria e nosso contentamento, para recebermos de Deus coisas boas para a nossa edificação, para a sua edificação também. Este é o bloco Li, Gostei, eu e o pastor Henrique. Estamos sempre aqui até a volta de Cristo, se Deus quiser, mas sem pressa. Amém. Sem pressa. Vamos para as nossas frases de hoje, de Rick Wilkerson. Certas pessoas são boas em vir a Jesus, mas não são boas em aceitar o seu jugo. Há pessoas que querem só o que Jesus tem, mas não querem ser partícipes de quem Jesus é,
Porque sempre que participamos de quem Jesus é, o fim é a cruz, é renúncia, é a gente abrir mão dos nossos próprios desejos, é aceitar que existem implicações de ser chamado cristão. As exigências dele. É isso aí. Porque quando aceitamos a Cristo, somos novas criaturas. Essa nova criatura é de uma outra dimensão. É de um mundo perfeito, de uma ordem perfeita, de um Deus que é absoluto. E é claro que nós não podemos, sendo filhos de Deus, continuarmos com aquela vidinha sem vergonha que tínhamos antes. A questão é justamente isso, que é tudo perfeito no imperfeito, no mundo antigo. O mundo é antigo, o trânsito é antigo, a política é antiga, o dinheiro é antigo. Então a tensão é, a gente é nova criatura no mundo velho. E aí isso gera conflitos internos, pastor Heitor, que a pessoa tem que renunciar a muita coisa aí. Muita coisa, porque nós temos, a nossa vida tem que ser compatível com aquele a quem pertencemos. É verdade. Aquele que nos resgatou. E não de acordo com as nossas intenções. Tem muita gente boa aí que acha que pode viver um evangelho conveniente. Conveniente, eu digo, às necessidades segundo os padrões deste mundo, né? Tem gente que vive o evangelho, né? O evangelho dela mesma, né? Mas não vive o evangelho de Cristo. É o evangelho para se beneficiar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que quer. Só isso. Ele não é para a saúde, ele não é para dar riqueza. É verdade. Não é para nada. E tem gente que vive mais em função dessas coisas para as quais ele não existe do que propriamente em face daquilo que é o seu objetivo focal. Ela não entende, às vezes, tão bem, por exemplo, que toda promessa exige tem uma condição. Agrada-te do Senhor. É uma condição. É uma condição. E ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Condição. E o mais ele fará. Mas ela não entende que essa condição implica também numa coisa boa. A renúncia é o caminho que ele propõe para o melhor. Isso não obriga a Deus a fazer coisa alguma. É verdade. Né? Ele continua soberano, ele continua Senhor, continua controlando tudo e nós continuamos sendo submissos. Essa regra não muda nunca. Nem quando estivermos com ele na eternidade, nós não seremos reis, não seremos senhores, não seremos sequer anjos. É verdade. Somos eternos servos, mas esse é o melhor caminho. O que as pessoas não entendem, o que ele propôs, não é uma crise de identidade teológico-divina ou uma megalomania cristocêntrica. Não é isso. Mas é o caminho para a felicidade é estar em Cristo. Estar em Cristo. A nossa próxima frase, também de Rick. Não quero acabar com a sua ilusão, mas Jesus não precisa nem de você, nem de mim, para fazer o trabalho dele, o trabalho do reino de Deus. Para nós é privilégio. Ele não precisa de ninguém. Tá? Mas ele usa, né? É verdade. A gente fala isso com todo carinho para as pessoas não entenderem mal, mas teologicamente Deus é o único necessário. Todo o resto é contingente. Tudo, exatamente. Aquilo que a gente recebe lá no meio militar quando sobra. Excesso de contingente. A gente é contingente, Deus é necessário. Exatamente. E ele nos concede o privilégio de participar, mas quem está fazendo é ele, pastor Heitor. É ele que opera tudo em todos, né? Isso também é a Bíblia, né? É verdade. É Deus quem opera tudo em todos. Não existe nada que ele aproveite de nós. Agora, e isso aí na contemporaneidade precisa ser reenfatizado. Eu estou fazendo um estudo, me deram um estudo para fazer de Gênesis 12 até Gênesis 50, sobre a formação da história de Israel. E, costumeiramente, a gente olha Abraão, Gênesis 12 até Gênesis 23, Isaac, Gênesis 24 a 26, Jacó, Gênesis 27 até Gênesis 36 e José, 37 a 50. A gente enfatiza os personagens, mas, na realidade, a Bíblia ela não enfatiza o personagem. Quando você lê esses textos, você vê o tempo todo Deus agindo, Deus falando. O protagonista é Deus. Que concede a estes, com limitações, porque cada um desses tem sinões ali na história dele, o privilégio de serem cofundadores com ele da nação de Israel e co-participantes da história. Mas quem está fazendo é ele, que nos concede o privilégio de sermos o vermezinho de Jacó, co-partícipes nessa história. Exatamente. Ele não solta as rédeas nunca. Ele está com o controle de tudo o tempo todo. Não existe nada nesse universo que saia errado. Nada. Ah, mas isso não poderia. Ah, mas você tem
tem tanta criança morrendo no mundo. Sim, vai continuar morrendo. Aí onde está Deus? Gente, e onde está Deus? Que não acaba com esse problema no mesmo lugar. No mesmo No lugar. mesmo lugar. No trono reinando. No trono reinando e essas coisas acontecendo. E não acontece ao arrepio da vontade dele. Ele julga tudo, avalia tudo, sabe o que é certo e o que é errado. A obediência é sempre o vértice que ele usa para colocar em paradigma todas as coisas, mas é ele. Ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não adianta o que nós pensemos, o que nós achamos. Mas tem muita gente que se dispõe a dar conselho a Deus. É que a pessoa, às vezes... Eu quero acreditar, pastor Heitor, que, sabendo que às vezes existem outros motivos, mas que muitas vezes é a falta de conhecimento bíblico. Estava lendo esses dias essa história de Gênesis, e aí vendo que Deus, para o Abraão, já fala para Abraão, Abraão, a tua semente vai ser como as estrelas do céu, etc e tal. Porém, eles vão para uma nação, vão ser escravizados durante 40 anos, mas isso é para que eu vá julgar as nações, etc e tal. Deus, muito tempo antes de Israel ser escravizado no Egito, já avisa Abraão o tempo, já diz que tem um propósito naquilo. Então, ele está no controle da história. Ele sabe de tudo. Então, eu quero acreditar que alguém que não leia a Bíblia faça as afirmações, porque quem lê a Bíblia vê que Deus está no controle de todas as coisas. Tem gente que, na oração, enche Deus de sugestões. Não, até são interessantes. Até gostaria que se ele pudesse atender, não pode atender, aquele manda para mim a bênção. Mas não tem que dar sugestão a Deus. Porque se ele está no controle, ele sabe o que é melhor. A boa parte das nossas orações, não vou dizer boa parte, mas muita gente ora mal. É verdade. Pede mal. É verdade. A Bíblia diz isso, pede mal porque está pedindo para gastar com seus interesses. Mas a Bíblia coloca lá, não vai receber. Não vai receber. Está pedindo para atender às suas necessidades fisiológicas, etc. Mas não é assim. Não tem esse negócio de colocar Deus contra a parede. Tem pregadores que dizem isso aí. Não sei, são devaneios, né? E esses discursos são discursos inflamados, retóricos, para tentar mexer no tempo que a gente está, tempo de pós-verdade, tempo de narrativas, tentar mexer lá no coraçãozinho, aí inflama alguma coisa e tal. É pirotecnia, que no fundo, infelizmente, é fogo fato, não leva a nada. Exatamente, mas arranja ofertas melhores. Arranca ofertas significativas das pessoas por causa do medo. Quando, na verdade, uma coisa meio medieval, né? Uma coisa do medo, exatamente. né? Quando, na verdade, a nossa relação com Deus não é por medo, mas por amor, por obediência, por gratidão. É verdade. Completamos agora, mas no próximo sábado aqui estaremos de novo. Tu pela graça, tu pela graça de Deus. Não pense que tudo está no fim e que pra você não tem mais jeito. Jesus é poderoso pra mudar, seja qual for a situação. Espera no Senhor, Ele não te esqueceu. Não se desespere, não reclame, tua bênção chegará. Jesus te levanta, te põe de pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus te levanta, te põe de pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
bênção chegará. Jesus te levanta, te põe de pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você é mais que vencedor, Deus não te chamou pra ser um perdedor. A alegria do Senhor é a nossa força, com Ele é vencer. Jesus te levanta, te põe de pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Jesus te levanta, te põe de pé, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará. Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas no YouTube. Obrigado. Tudo pela graça.